pé. Eu convido os irmãos a abrirem então as suas Bíblias. O livro de Efésios, capítulo 5. Dando sequência então à nossa série de mensagens sobre Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Essa semana tive o privilégio de assistir com alguns irmãos um filme lindíssimo de Mel Gibson, chamado Até o Último Homem. Uma história real, baseada em fatos reais, ambientada na Segunda Guerra Mundial. E não vou contar aqui o filme, mas o que me chamou a atenção nessa história, que muitos de vocês já devem conhecer, mesmo não tendo visto o filme, é que aquele personagem principal, aquele soldado americano, ele era cristão e por uma série de situações que ele viveu na infância e na adolescência dele, ele tinha uma atitude de jamais pegar uma arma. Mas quando estourou a guerra, ele se voluntariou para servir no exército, mas ele não pegava uma arma, então ele queria servir sem pegar uma arma. E evidentemente que todos debocharam dele, ele até sofreu muito por isso, quase foi preso por tudo isso. Mas ele manteve a sua convicção até o fim. Ele estava convicto de que ele tinha que servir o seu país, servir os seus companheiros, e que também ele não deveria pegar em armas, porque ele não deveria matar pessoas, ele deveria salvar pessoas. Então ele queria servir como um médico, mas um médico que anda desarmado no meio do campo de batalha. E essas convicções deles fizeram com que ele agisse, e ele agiu então ajudando seus companheiros dessa maneira, apesar de todos os pesares. E isso tudo então ele demonstrou que as atitudes dele condiziam com aquilo que ele era e com aquilo que ele cria. Ele cria numa determinada coisa, ele cria um Deus, ele estava sempre com a Bíblia, inclusive, no filme isso fica bem claro.
Ele crê num Deus, um Deus que ama os seus filhos, e ele também cria que, como cristão, ele deveria servir as pessoas que necessitam, e naquele momento o chamado dele era para servir o seu país, portanto ele não poderia se omitir de servir seus companheiros. Mas ele também não queria pegar em armas, então ele queria encontrar uma forma de servir mesmo não pegando em armas. E ele consegue fazer isso. E ele mostra uma abnegação e uma entrega que fica bem clara ao longo de todo o filme. E assim como esse soldado demonstrou quem ele era por meio das atitudes que ele teve naquela situação tão difícil, da mesma forma, o que Paulo está falando aqui, não só nessa passagem, mas em toda a carta aos Efésios, é que nós agimos porque nós somos uma determinada coisa. Nós somos, e somos, como ele vai falar aqui no início, somos filhos de Deus. E o que somos determina aquilo que nós cremos e também aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos deve ser condizente com o que cremos, e o que cremos deve ser condizente com o que somos. E por isso que nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo fala o que nós somos. Nos 3 últimos capítulos, como eu já falei em outras pregações, ele vai falar as consequências daquilo que nós somos. E ele também fala daquilo que nós cremos, que também tem suas consequências naquilo que nós fazemos. Portanto, ser, crer e agir, tudo isso está presente em Efésios. E aqui no capítulo 5, e nessa longa passagem que nós lemos agora, fica bem evidenciado que Paulo está relacionando o nosso modo de vida, aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós cremos e aquilo que nós somos. Por isso que logo no versículo 1 ele vai falar da nossa filiação ao Deus Pai. Mas antes de expor o capítulo e o versículo 1, uma pequena observação. Essa passagem é bem longa, vocês perceberam isso. E ela não é tão fácil de estruturar, porque parece, se vocês forem ver os comentários bíblicos e as próprias Bíblias, às vezes elas subdividem esse texto em seções menores, mas uma coisa sobressai em todo esse texto que nós lemos. Provavelmente vocês não perceberam, mas um estudo mais cuidadoso vai demonstrar isso. Paulo usa 3 vezes a palavra andar, andai, ou vivei, talvez algumas traduções colocam. No grego a palavra é peripatel, de andar, caminhar. E aqui, essa palavra, na verdade é um hebraísmo. Os hebreus eles costumavam dizer que andar é a forma como nós vivemos. É uma palavra, literalmente andar é simplesmente caminhar. Mas na Bíblia hebraica e também no Novo Testamento, porque Paulo usa essa tradição hebraica, andar significa adotar um determinado estilo de vida. E esse trecho que nós lemos aqui está estruturado em 3 exortações de Paulo sobre como nós devemos andar, sobre como nós devemos viver. Nós devemos andar em amor. Isso vai estar no versículo 2. Andai no amor como Cristo andou. Nós também devemos andar longe da impureza e do pecado, da imoralidade. Isso vai estar no versículo 8. E também temos que andar em sabedoria e não andar como tolos. Isso vai estar então no versículo 15. Então são 3 pontos essa pregação e 3 subdivisões dessa passagem que Paulo fala, mas toda ela, como um todo, ela nos fala da forma como nós devemos viver, ou qual é o nosso estilo de vida. Que estilo de vida nós, como cristãos, devemos ter? Falamos um pouco sobre isso nas mensagens anteriores. E eu não vou ser repetitivo aqui nessa noite, até porque Paulo não é repetitivo aqui. Mas o fato é que esses 3 pontos que ele coloca aqui são pontos fundamentais. Os filhos de Deus andam conforme o seu Pai e, portanto, rejeitam todo tipo de imoralidade, de dissolução e de idolatria. E têm a sua alegria no seu Criador. Se pudéssemos resumir a mensagem desse trecho que nós lemos, seria essa. Como filhos de Deus, nós andamos conforme o nosso Pai. E, portanto, nós rejeitamos um modo de vida que desagrada o nosso Pai. Rejeitamos um modo de vida mundano. E temos a alegria, a nossa alegria não está na dissolução e na bebida, mas está no próprio Criador, no nosso Deus, o nosso Pai. Mas vamos então
examinar com mais cuidado esses ensinamentos de Paulo. Então, a primeira parte, andar em amor. Versículos 1 a 7 do capítulo 5. Paulo vai começar dizendo então: sede imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o fundamento do que nós somos. É o fundamento da nossa fé, é aquilo que nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos apenas filhos, somos filhos amados. E porque somos filhos amados, nós então, em resposta a isso, procuramos agradar o nosso Pai e vivemos de uma maneira que agrade. Muitas vezes, filhos que são rebeldes assim porque não se sentem amados pelos seus pais. Mas Paulo está dizendo: vocês são filhos amados. O Pai de vocês ama vocês. Portanto, vocês não podem viver como se o Pai de vocês não os amasse. Agora, se vocês percebem que o Pai de vocês ama, que vocês são filhos de Deus, ou seja, vocês não são uma simples criatura de Deus que Deus criou e abandonou por aí. Não, vocês são filhos de Deus e filhos que Ele ama. Portanto, vocês devem viver como filhos amados. Vocês devem ser imitadores de Deus. Vocês devem imitar o Pai de vocês. Mas vejam, ele não está dizendo que nós simplesmente temos que imitar. Isso seria legalismo. Imitem a Cristo, imitem Deus, imitem as pessoas santas. Não, Paulo está dizendo: porque vocês são filhos amados, vocês podem e devem imitar. Ninguém poderia imitar a Deus se não fosse filho de Deus, se Deus não tivesse chamado e salvado. E nós já falamos isso quando expomos os 3 primeiros capítulos de Efésios. É Deus que nos chama, é Deus que nos adota, é Deus que nos torna filhos. E é por causa disso, portanto, que nós podemos ser imitadores de Deus. O amor a Deus, a vida que agrada a Deus, é uma resposta ao amor de Deus. Não é uma tentativa de conquistar Deus. Eu não vivo de uma maneira agradável, eu não busco a santidade e santificação porque eu tenho medo de Deus e eu quero conquistar o favor dele para ver se ele tem misericórdia de mim. Não, isso está errado. Isso é religiosidade. A religiosidade humana natural é assim. Ela acha que nós fazemos coisas para conquistar o favor de Deus. E se formos bons o suficiente, Ele vai ter misericórdia de nós. Mas Paulo está dizendo: não, vocês imitam a Deus não para conquistar a graça dEle, mas vocês imitam Deus porque Ele conquistou vocês primeiro pela sua graça. Nossa imitação é uma consequência, mas é inevitável. É inevitável porque é assim, é natural que seja assim. Eu sou pai, tenho uma criança pequena. Os filhos imitam os pais. E quando são menores, mais ainda. Eu percebo isso no dia a dia. A Ana Paula me imita, seja nas coisas boas e nas coisas não tão boas que eu faço também. Uma vez eu estava no trânsito e estava um pouco nervoso com as pessoas que andavam devagar e meio que falei um pouco mais alto tom de voz, e ela também falou alto tom de voz, falou: sai da frente, que era o que eu tinha falado antes. Mas ela nunca tinha visto alguém falar isso, ela me imitou. Ela imita. Paulo está dizendo que se somos filhos de Deus, nós temos que imitar Deus, portanto. Nós não imitamos Satanás, não imitamos o mundo, não imitamos o maligno, imitamos a Deus, que é o nosso Pai. E portanto, como que nós imitamos a Deus? Evidentemente que eu não vou imitar a Deus. Eu vou imitar Deus, então eu vou criar coisas, vou fazer milagres, não é disso não. Não está falando de imitar Deus na sua soberania, no seu poder, mas está falando de imitar Deus. O versículo 2 esclarece que imitação é essa: é andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício ao homem. Imitamos a Deus quando amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Se fizermos isso, estaremos no caminho da imitação, porque todos nós sabemos, Jesus falou que o resumo da lei é o amar a Deus e ao teu próximo. Isso resume os mandamentos de Deus para nós. E nós falhamos, e todos nós sabemos que nós muitas vezes falhamos nisso. Falhamos em amar a Deus e falhamos em amar o nosso próximo. Muitas vezes, ao invés de amar, nós julgamos. Muitas vezes, ao invés de amar, nós criticamos. Muitas vezes, nós não demonstramos misericórdia quando deveríamos demonstrar. Mas Paulo está dizendo: espelhem-se no Pai de vocês, e não só no Pai de vocês, espelhem-se no irmão mais velho de vocês, Jesus Cristo. Na verdade, não mais velho porque ele não foi criado, né? Ele é eterno com Deus. Mas o irmão, o único filho, de fato, que tem a mesma natureza do próprio Deus. Nós somos por adoção, mas Jesus é o Filho unigênito. Assim como ele se entregou
por nós em amor, nós também devemos nos entregar em amor. E é interessante que Paulo usa aqui a palavra se entregar para contrastar com o se entregar que aparece no capítulo 4, quando Paulo fala que os pagãos, os que não creem em Cristo, eles se entregaram à dissolução, se entregaram à imoralidade. Mas Cristo se entregou por nós como sacrifício a Deus. Nós, como cristãos, ao invés de nos entregarmos à imoralidade, devemos nos entregar ao amor a Deus e ao próximo. E é exatamente sobre isso que Paulo vai falar nos versículos seguintes. Ele vai começar a desenvolver. Ele fala que nós imitamos a Deus e amamos ao Deus e ao próximo. E existe uma forma de não imitar a Deus, que é justamente a corrupção desse amor, que é uma degradação desse amor. Isso nós encontramos entre os versículos 13 e 7. A prostituição, todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, porque essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é sinônimo de idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, e que ninguém vos engane, com palavras sem sentido, ou em outras palavras, que ninguém venha dizer, não seja tão radical, não é pecado a imoralidade sexual, não é pecado um relacionamento sexual fora do casamento, não é pecado um acesso a um site de pornografia, não é pecado a pessoa ter uma vida de promiscuidade por aí, não é pecado ficar fazendo comentários e ficar viver uma vida toda orientada pela sexualidade de uma maneira que não agrada a Deus. Não, isso não é errado, isso é natural do ser humano, Deus tem misericórdia. Não. Paulo está dizendo aqui no versículo 6, ninguém vos engane com palavras sem sentido. Que ninguém venha tentar relativizar o que não deve ser relativizado. A ética cristã quanto à moralidade sexual, ela é absoluta, ela não é relativa. É bem verdade que no dia a dia, nas situações do dia a dia que nós vivemos, nós temos que saber aplicar esses princípios absolutos com sabedoria. Cada caso é um caso, sim, de fato é assim. A lei não pode ser aplicada de uma maneira burra ou cega, ou sem misericórdia. Ela deve ser aplicada a cada caso. Mas, de qualquer forma, imoralidade é imoralidade. Prostituição, aqui, versículo 13, algumas versões vão ter outra palavra. No grego é porneia, que literalmente daí vem a palavra pornografia, de porneia. E de jeito Paulo não está falando de pornografia, porque pornografia no mundo antigo não era uma realidade como é hoje. Mas ele usa o porneia para falar de todo tipo de imoralidade sexual, algo que era muito comum na sociedade greco-romana. Eu já falei sobre isso em outras pregações também. O fato é que a sociedade greco-romana ela não era muito diferente da nossa. A nossa sociedade ela tem essa inversão de valores, então o sexo livre é que é bom. E a pessoa que acha que o sexo não deve ser livre, ela é retratada como uma pessoa intolerante, julgadora, fundamentalista e ultraconservadora de direitos, que são os pecados capitais na cultura ocidental hoje. Ninguém quer ser taxado de fundamentalista, de retrógrado, de reprimido. É muito comum, inclusive, no mundo dizer que os cristãos são reprimidos sexuais, como se nós odiássemos o sexo, que é, na verdade, essa ideia que o mundo tem é uma ideia totalmente falsa. O cristianismo não odeia o sexo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o fato é que Paulo está aqui deixando bem claro. Veja, o sexo livre, a imoralidade sexual, ela é uma deturpação do amor. O amor... Existem diversas formas de amor, mas o amor entre marido e mulher, entre homem e mulher, ele se consuma no casamento e com um ato sexual. Essa daí é uma grande demonstração do amor. Deus faz o sexo para que ele seja desfrutado dessa maneira, com liberdade entre marido e mulher dentro do casamento. A Bíblia ela não apresenta um outro contexto no qual o sexo possa ser desfrutado, é apenas esse. Mas isso é simplesmente completamente absurdo dizer isso hoje na nossa sociedade, assim como era também há 2000 anos atrás. Vejam só, essa questão de dizer que o sexo fora do casamento é imoral não é uma crença medieval e não é uma contracultura, não é um modo de vida americano dos anos 50, não é nada disso.
Muito pelo contrário, isso está bem claro aqui em Paulo, e esse contraste que Paulo faz entre o nosso modo de vida e o mundo já está presente lá 2000 anos atrás. A sociedade romana, ela praticava o sexo com liberdade, com imoralidade. Não havia nenhum tipo de repressão sexual na sociedade romana. Todo tipo de perversão sexual, às vezes até piores do que as que nós vemos na TV, eram praticadas pelos gregos e romanos, em contextos diferentes, mas eram praticados e eram conhecidos. Peguem os mitos fundadores da cultura grega, a Enéida, que é no caso da cultura romana, ou a Odisseia e a Ilíada, no caso da cultura grega, vocês vão ver ali imoralidade sendo praticada e chancelada pelos deuses, no culto que eles praticavam. Então, quando Paulo fala que o sexo fora do casamento é imoral, que todo tipo de imoralidade desagrada a Deus, ele está falando de um contexto muito semelhante ao nosso. Os romanos não achavam que, salvo famílias mais conservadoras, mas para o romano a imoralidade sexual não era exatamente um grande problema, assim como o sexo fora do casamento não era um grande problema na sociedade romana. Mas Paulo está justamente criticando isso. Por isso não podemos dizer que isso é apenas um fruto do fundamentalismo norte-americano do século XX ou algo ultrapassado, mas é algo que era verdade lá e que é verdade aqui hoje, porque a nossa sociedade passou por um período de moralização com a cristianização do Império Romano, com a Idade Média, com a Idade Contemporânea, mas a partir do século XVII passou por um fortíssimo processo de secularização, e a secularização envolveu evidentemente toda a questão sexual. Mas todos esses versículos que nós lemos aqui, por meio de diversos conceitos, trata de uma coisa, basicamente: imoralidade sexual. Isso é atual, e Paulo está dizendo: nenhum devasso, nenhum impuro, para deixar bem claro, nenhum devasso, para falar assim, aquelas pessoas que praticam a imoralidade mesmo, né? Aquelas coisas absurdas que a gente vê por aí. Um devasso não é moral, mas ele diz não apenas o devasso, também o impuro. O impuro é uma imoralidade mais light, um pouco, não tanto com perversões, mas é uma coisa mais light. Mas ele também diz que o impuro não herdará o reino dos céus. E ele fala também do avarento. Interessante, alguns vão dizer que a avareza aqui teria um pouco de relação com a sexualidade, que talvez pudesse ser traduzido por cobiça, não se sabe, mas Paulo está dizendo aqui o avarento. O único pecado, então, aparentemente, que não tem relação direta, explícita com a imoralidade sexual é a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro. O avarento é idólatra, Paulo diz. E por que ele é idólatra? Porque ele ama mais o dinheiro e o conforto do que a Deus, e ao seu próximo e à sua família. O avarento é idólatra e, portanto, não tem lugar no reino de Deus. A avareza é um pecado grave na Bíblia, portanto. E nós temos a tendência de achar: não, eu não sou avarento, eu não sou avarento. Ah, não, avarento é o cara que é pão duro. Não, nem sempre o avarento é o cara que é pão duro. Na verdade, o consumista, o gastador também é avarento. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, quem é que ama o dinheiro pelo dinheiro? Ah, eu amo o dinheiro porque eu acho bonito uma nota de 100 reais. Eu quero ter várias notas de 100 reais porque eu acho lindo isso. Quero ter para mim, quero tomar um banho no dinheiro que nem o tio Patinhas fazia. Não, é óbvio que não. Ninguém ama o dinheiro pelo dinheiro ou porque o dinheiro em si seja bonito. As pessoas amam o dinheiro pelo que ele representa. O dinheiro representa a nossa liberdade de comprar e fazer aquilo que nós queremos. Quem tem muito dinheiro compra tudo. E tem gente que, como nós vimos aqui na semana, né, uns empresários aí que achavam que podiam comprar o nosso país, inclusive comprando os nossos políticos. Tem gente que acha que por ter dinheiro pode mandar em tudo e pode comprar tudo. Pode comprar o amor, pode comprar filhos, pode comprar mulher, pode comprar pessoas, pode comprar roupa, carro, conforto, luxo. A saúde, até certo ponto, ele consegue comprar. Enfim, a avareza no final das contas, é um desejo de fazer aquilo que está no nosso coração. No final das contas, é um desejo de viver como nós mesmos queremos viver. E por isso ela é idolatria. A avareza é o culto ao nosso ego. É o culto ao nosso ser, aos nossos desejos. Isso é a avareza. Não é simplesmente amor ao dinheiro.
Não é simplesmente amor a coisas materiais, mas é amor ao poder que o dinheiro nos dá de fazer e de comprar e de ter tudo aquilo que nós queremos no momento que nós queremos. E Paulo está dizendo, a avareza é idolatria, e de fato ela é idolatria por quê? Porque ela coloca a nossa felicidade, a nossa alegria em outra coisa que não é Deus. Em vez de amar a Deus, nós amamos mais o que nós podemos fazer. Eu amo o conforto, eu amo as viagens, eu amo o meu carro, eu amo minha casa, sei lá, eu amo o sexo, por isso a imoralidade sexual também é pecado. Eu amo a liberdade sexual, enfim, várias coisas que nós colocamos no lugar de Deus. E Paulo diz, ninguém vos engane. Por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, que o nosso amor, Paulo, esse primeiro ponto, Paulo vai dizer, o nosso amor não pode se degenerar nisso tudo. Se somos filhos de Deus, devemos viver como os filhos de Deus, imitando a Deus. Imitamos a Deus quando amamos. E amando o nosso próximo. E amar o nosso próximo não é simplesmente sexo livre. Pelo contrário, sexo livre é uma depravação do amor. O amor é algo santo, é algo bom que Deus criou. O sexo é algo santo e bom que Deus criou. E a imoralidade é uma deturpação de algo bom que Deus criou, e por isso ela é considerada pecado. Mas Paulo continua, ele não para por aqui, porque se ele fala que nós devemos andar em amor, a partir do versículo 8 ele fala que nós devemos andar na luz. Segunda metade do versículo 8, ele diz assim, já no 7 ele fala, evitai a companhia deles, ou seja, daqueles que vivem na imoralidade. Pois no passado, em versículo 8, eres trevas, mas agora andais no Senhor. Assim, consequência, andai como filhos da luz. Então o verbo andar de novo aqui. Andai como filhos da luz. Nós andávamos em trevas, e aqui é uma recapitulação lá do capítulo 2. Nós andávamos nas trevas, mas Ele nos chamou para a sua luz. Agora nós somos luz, e somos luz não por nosso esforço, mas agora nós somos luz porque somos filhos de Deus, e por isso Paulo vai dizer que nós somos filhos da luz. Por isso temos que andar como filhos da luz. E ele vai dizer que o filho da luz é aquele que tem esse fruto da luz, ou fruto do Espírito, que é bondade, justiça e verdade. E o filho da luz vai procurar saber o que é agradável ao Senhor. Em outras palavras, o filho da luz vai orientar a sua vida pelo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, evidentemente, ela não vai dizer tudo o que a gente tem que fazer, mas ela estabelece, ela nos mostra o que Deus fez por nós e nos mostra a vontade geral de Deus para o seu povo. E, portanto, nossas decisões do dia a dia têm que se pautar pela vontade de Deus que está revelada aqui. É aqui que nós vamos descobrir a vontade de Deus, não é por outros meios. Nós não podemos nos associar às obras infrutíferas das trevas, mas, pelo contrário, devemos condenar essas obras das trevas, porque o que eles fazem é vergonhoso até mesmo mencionar o que é feito às escondidas. Então, aqui há uma passagem bastante dura de Paulo, porque ele está dizendo basicamente o seguinte: não basta vocês não fazerem as coisas, mas na verdade vocês devem condenar as obras das trevas. Vocês devem ter uma postura diante daquilo que o mundo faz. Se o mundo diz que tal coisa, que a imoralidade é bonito, vocês não podem dizer que é bonito. E não podem também simplesmente ficar em silêncio, eu cuido da minha vida. Não, Paulo diz, vocês têm que condenar as obras das trevas. O que é ruim, é ruim. E, portanto, não podemos ser omissos diante do mal. E isso vai ficar mais claro nos versículos seguintes, porque ele vai dizer o seguinte: todas essas coisas, ou seja, a imoralidade, a maldade, que é ruim, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Ele está dizendo o seguinte: se somos luz, o que a luz faz? A luz ilumina as trevas. Ela mostra o que tem onde há trevas. Portanto, se somos luz, inevitavelmente vamos iluminar o ambiente de trevas. E é por isso, o Evangelho de João vai dizer isso, o mundo nos odeia porque ele está em trevas, e a luz dissipa as trevas. A luz mostra as obras das trevas, a luz mostra que a treva é treva.
A luz mostra que o mal é mal. Por isso, nós cristãos sempre vamos, de alguma maneira, em algum momento, atrair a antipatia do mundo. Porque em algum momento a nossa conduta como luz, e eu não estou falando aqui de ser um julgador, fundamentalista, louco, não é nada disso, mas a nossa conduta como cristão de não compactuar com as trevas, de alguma maneira vai incomodar as trevas, vai incomodar o mundo. Se nós não incomodamos ninguém pelo nosso procedimento, pela nossa vida, temos que nos perguntar se o que nós estamos fazendo de fato agrada a Deus, se de fato temos sido luz. Porque a luz de fato manifesta as trevas. Tudo que se manifesta da luz é luz. E aqui uma observação, portanto, na igreja deve haver disciplina. As pessoas que caem num pecado grave, por exemplo, um adultério, é um caso de disciplina. Porque se a igreja não disciplinar, ela estará compactuando com as obras das trevas. Agora, a disciplina não é um julgamento. Eu vou julgar, não gosto da pessoa, vou disciplinar. Infelizmente, na prática, muitas vezes as pessoas usam a disciplina para isso, distorcem ela. Mas a disciplina na igreja, ela é na verdade um ato de amor visando a recuperação daquela pessoa que está sendo disciplinada. Nós não queremos com a disciplina chutar alguém para fora da igreja. Pelo contrário, nós queremos que a disciplina gere arrependimento, porque a luz dissipa as trevas e mostra a treva. Somente se a luz mostrar a treva é que pode haver de fato um arrependimento. Não há perdão sem arrependimento, e não há arrependimento sem que a pessoa esteja consciente de que o que ela está fazendo é pecado e errado. Por isso a igreja tem que disciplinar aqueles que cometem pecados graves. Agora, não vamos entender mal a coisa aqui. Disciplinar não significa ficar procurando falhas nos outros, não significa ficar se metendo na vida dos outros, não significa viver como se estivesse num regime comunista, procurando aí uma falha de alguém para ir lá denunciar para o governo, aquele lá é um traidor, aquele lá é um pecador. Não é absolutamente nada disso. Ninguém deve se meter, ninguém deve ficar fazendo fofoca uns dos outros. Mas certas coisas se tornam públicas, e quando se tornam públicas deve haver disciplina. A igreja não pode compactuar com as obras das trevas. Se ela não compactua com o que o mundo faz, muito menos ela pode tolerar isso dentro da própria igreja. Somos chamados então para, em amor, como corpo de Cristo e como igreja, sempre visando a restauração do irmão que pecou, somos chamados também a disciplinar. E evitando ao máximo possível a exposição daquela pessoa que praticou um pecado grave. Mas o chamado de Deus para que sejamos luz envolve isso. E chegamos então ao versículo 14. O versículo 14 nos diz assim, falando tudo isso de que a luz manifesta as trevas, o versículo 14 diz assim: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa passagem belíssima é muito provavelmente um hino cristão primitivo. E muito provavelmente ele era cantado nas ocasiões de batismo. A pessoa ela era batizada, porque justamente o batismo ele simboliza o fato de que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Por um lado nós morremos com Cristo, mas nós também já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ressuscitamos para uma nova vida, uma vida autêntica. Então, possivelmente antes ou depois do batismo, não se sabe, só temos o registro aqui do verso, não se sabe como, mas possivelmente antes ou depois do batismo era entoado esse hino para que a pessoa que estivesse se batizando se lembrasse que ela foi chamada dentre os mortos, ou seja, ela estava morta, e Cristo a iluminou, né? E portanto ela não deve mais permanecer nos seus delitos e pecados. O chamar, aquilo que acontece no batismo, em outras palavras, Paulo cita um hino batismal aqui para nos ensinar o seguinte: aquilo que aconteceu, aquilo que foi simbolizado no batismo e aquilo que aconteceu na nossa conversão deve se repetir diariamente na nossa vida. O arrependimento, o autoexame, o abandono do pecado é algo diário. Ninguém é santo, ninguém é 100% santo, ninguém é perfeito. Portanto, diariamente Deus nos chama a nos despertarmos do nosso estado de morte no pecado. Diariamente temos que proceder no autoexame. Não é que nós estamos agora perdendo a salvação e sendo salvos. Não é isso que ele fala. Mas o que ele está ensinando é que diariamente nós temos que sair desse estado de pecado, que é um estado de morte, e deixar-nos ser iluminados por Cristo.
O chamado, o que acontece no batismo, é algo que o cristão deve repetir no seu dia a dia. E por fim, o nosso último ponto, que é do versículo 15 até o 21, trata então do andar em sabedoria. Devemos andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria. Ao amor se contrapõe a imoralidade sexual. A luz se contrapõe às trevas e às suas obras. E a sabedoria se contrapõe à insensatez ou à tolice, que nós encontramos aqui no versículo 15. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E por isso não sejais insensatos, sinônimo de tolos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Imperativo aqui. Não sejam como os bobos, não sejam tolos, não sejam crianças espirituais. Procurem saber qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Procurem orientar. A palavra de Deus, e nós sabemos disso, ela nos mostra quem Deus é. O objetivo da nossa vida é conhecer quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós nos tornamos sábios e começamos a saber como viver e como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E Paulo está dizendo, não sejam insensatos, não percam o tempo de vocês com coisas inúteis, mas pelo contrário, procurem entender qual é a vontade de Deus e vivam à luz dessa vontade de Deus. O procedimento do tolo é o procedimento do preguiçoso, é o procedimento do ateu, é o procedimento daquele que não conhece a Deus e não teme a Deus. Esse é tolo, porque ele não sabe que o fim da vida dele vai trazer destruição. O provérbio nos fala que a tolice é a rejeição a Deus, é a preguiça também. Preguiça está relacionada com tolice. E Paulo está nos chamando, um filho da luz, um filho de Deus deve ter também uma vida sábia, portanto. E aí que entra então os famosos versículos 18 a 21, às vezes tão mal interpretados. E esses versículos aqui parece que estão no contexto do culto cristão, das reuniões dos irmãos quando eles se reuniam para adorar a Deus. E diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Há um primeiro contraste aqui. Se vocês pegassem um pagão em Éfeso, que recém tinha se convertido, não conhecia nada, só conhecia os deuses, participava dos cultos a Diana dos Efésios, via naqueles templos, e quando ele ia nos templos, ele participava de algumas orgias sexuais em homenagem aos deuses greco-romanos, talvez também em homenagem a Baco, quem sabe. E nesses cultos, se não tinha orgia sexual, às vezes também com orgia sexual tinha muita bebida, muito vinho. E eles bebiam e se alegravam na presença de Deus. A bebida deixava eles alegres e eles estavam alegres na presença de Deus de tanto que eles beberam. Eles precisavam da bebida. Assim como algumas religiões indígenas às vezes usam certos elementos assim que são como que semelhantes a drogas, que produzem certos tipos de experiências espirituais ou fazem a pessoa perder a consciência ou se alegrar ou ter visões. Mais ou menos isso acontecia de uma maneira mais degenerada ainda no mundo greco-romano. Então eles estavam acostumados a adorar a Deus assim. Nos alegramos em adorar a Deus, porque lá nós temos as nossas atividades com as prostitutas do templo e também bebemos em homenagem a Deus, participamos de banquetes e comemos. E aí quando nós estamos cheios, nosso estômago está cheio, nós pegamos e enfiamos os 2 dedos aqui, vomitamos tudo para poder continuar comendo e bebendo. Isso era muito comum nas classes altas do mundo greco-romano. Os banquetes não eram, era algo muito mais do que o que nós vemos nos nossos banquetes hoje. A pessoa comia, mas eu quero comer mais, mas eu estou cheio. Então vai lá, vomita e depois continua a comer e continua a beber. Então esse ambiente cultural, muitos dos efésios participaram. E Paulo diz aqui, quando vocês se unem para adorar a Deus, não é isso. A alegria, isso aí não é alegria com Deus. Encher de vinho não tem nada a ver com estar aqui na mesa do Senhor, participando da Santa Ceia. A glutonaria não tem nada a ver com a Santa Ceia. Não tem nada a ver com a adoração cristã. E outra coisa, vocês se alegram com a bebida. Vocês não se alegram com Deus. Então a orientação de Paulo para os Efésios é: não sejam como os pagãos
que colocam que cultuam o seu Deus de uma maneira imoral, ou, se não fazem isso para cultuar o seu Deus, que colocam a sua alegria nas orgias, nas bebedeiras e nas suas festas imorais. Não é uma condenação pura e simplesmente ao vinho, mas é uma condenação a esse tipo de prática muito comum no mundo greco-romano. E Paulo está dizendo, não façam como eles, porque a alegria deles está nisso. Mas vocês, ao contrário, ao invés de beber vinho para se alegrar em Deus no culto, vocês têm que se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. É um contraste. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos levar ao conhecimento de Deus e vai nos transmitir a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E, portanto, não vai nos levar à idolatria, que a avareza, a imoralidade sexual são formas de idolatria, no qual nós glorificamos essas coisas e queremos viver por essas coisas. Não! O Espírito nos enche e agora nós adoramos a Deus e queremos agradecer a Deus porque estamos alegres e verdadeiramente alegres porque descobrimos aquilo que traz a verdadeira alegria. E por isso ele vai continuar. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível fazer isso, dar graças a Deus por tudo, quem conhece a Deus e ama a Deus e tem a sua alegria em Deus. Se ele não ama a Deus e não tem a sua alegria em Deus, ele nunca vai conseguir dar graças a Deus pela vida que ele está vivendo, se ele está vivendo um momento difícil. Mas Paulo está dizendo, não é que eu devo agradecer, Deus, obrigado pela coisa ruim que me aconteceu, obrigado por ter perdido o emprego. Não, não é isso. Paulo não está dizendo isso. Mas Paulo está dizendo, apesar do que nos acontece, em Deus nós podemos nos alegrar. Porque Deus é o motivo da nossa alegria final, a razão da nossa alegria final, da alegria verdadeira. Portanto, nós falamos em salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos são provavelmente os salmos, por isso nós lemos um salmo aqui sempre no início do nosso culto. Paulo dá a entender aqui que na igreja primitiva se fazia isso também. O salmo é uma forma de oração e adoração. Os hinos provavelmente eram como esse hino batismal que nós lemos aqui no versículo 14. São músicas que a igreja cristã criou. E os cânticos espirituais, possivelmente, quem não é pentecostal não gosta de ouvir isso, mas nós que somos pentecostais entendemos que os cânticos espirituais possivelmente fossem as manifestações espontâneas que o Espírito Santo dava às pessoas no meio do culto. E as pessoas então cantavam cânticos espirituais, cantavam cânticos com uma inspiração sobrenatural. Aparentemente na igreja primitiva isso era comum. Hoje não é tão comum, mas aqui era comum, e Paulo diz que façam isso. O encher do Espírito não é pura e simplesmente atividades sobrenaturais ou manifestações sobrenaturais. Encher do Espírito é, na verdade, estar com a coragem do Espírito, com o fruto do Espírito, com a entrega do Espírito e com o amor do Espírito. Quando o Espírito nos enche, nós vivemos uma vida, andamos na luz, amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Isso é ser cheio do Espírito. E, portanto, à luz de tudo isso, encerrando a nossa pregação, queria deixar algumas aplicações rapidamente, à luz de tudo isso que eu falei, e isso já resume a nossa pregação. E a primeira aplicação é a seguinte: seja grato a Deus e ame concretamente, seguindo o exemplo de auto-sacrifício de Cristo. Isso é a imitação de Deus. Imitamos a Deus porque somos gratos. Se você não é grato a Deus, não tem vontade de imitar a Deus, então procure conhecer a Deus. E como você pode conhecer a Deus? Lendo a palavra de Deus, frequentando os cultos, cantando, orando, adorando. É dessa forma que nós conhecemos a Deus. E esse conhecimento de Deus vai nos gerar a gratidão e vai, portanto, nos levar à imitação. Mas nós que conhecemos a Deus, que possamos então seguir o exemplo dele e imitar esse exemplo de amor que se auto-sacrifica pelos nossos irmãos. 2. Fuja de um estilo de vida imoral e indigno de um filho de Deus e irmão de Jesus. Se somos filhos, não podemos ter um estilo de vida que é indigno. Nosso Pai não aprova isso. E como filhos amados e que amam nosso Pai, nós não podemos viver assim e vamos querer viver de uma maneira que agrade a Deus. 3. Cuidado com brincadeiras e conteúdos e conversações de conteúdo sexual e moral. Elas são indignas de um cristão. Nós muitas vezes, pela cultura que nós vivemos, somos tentados a fazer isso, e ficar fazendo brincadeirinhas e tudo mais. Às vezes parece inocente,
Mas o fato é que, principalmente quando nós fazemos isso diante de quem não conhece a Cristo, nós estamos dando um mau testemunho. Não estamos sendo luz, mas estamos sendo influenciados pelas trevas. Por isso devemos ter cuidado com as nossas brincadeiras. Quarto, a avareza e a idolatria. Portanto, guarde o seu coração de amar mais o seu conforto ou aquilo que o dinheiro oferece do que o próprio Deus. Cuidado, a avareza nos leva a vários outros pecados. Por isso que ela é considerada no catolicismo um dos 7 pecados capitais. A avareza é a mãe da corrupção. Nossos políticos aqui essa semana, todos esses escândalos que nós vimos, isso é fruto da avareza. A corrupção é um fruto da avareza, é uma filha da avareza. É o amor ao dinheiro que faz o cidadão aceitar o suborno. E é o amor ao dinheiro que faz aquele proprietário, aquele empresário infeliz querer aumentar o seu patrimônio e ter um monopólio da venda de carne, e por isso ele vai subornando os agentes políticos para conseguir o que ele quer. E ele não está nem aí se o povo quer ou não quer. Ele acha que o dinheiro compra tudo. Ele acha que o dinheiro vai dar tudo o que ele quer. Portanto, tenhamos cuidado de não sermos assim. É um passo. A avareza nos leva a praticar diversos outros pecados. Despencamos ladeira abaixo quando somos avarentos. Faça uma avaliação do seu coração a respeito disso. 5. Não compactue com as obras das trevas. Isso significa que você não deve concordar com aquilo que o mundo faz. Não concorde. Não demonstre que você está de acordo com as coisas que contrariem a vontade de Deus. E por fim, na verdade tem mais 2. Desperte diária e continuamente dos seus pecados. Diariamente, examine-se, clame pela misericórdia divina. Torne-se mais semelhante a Cristo. Abandone o mal. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa promessa do batismo é uma promessa atual. Diariamente temos que despertar dos nossos pecados, da nossa situação de pecado, porque isso nos afasta de Deus. E por fim, a última aplicação. Lembre-se, a verdadeira felicidade, que produz verdadeira alegria, é a posse e o gozo de Deus, que vem somente quando conhecemos a Deus. Portanto, alegre-se no nosso glorioso Deus. Não deixe que nada na criação de Deus, nenhuma criatura, nenhum objeto criado, tome o lugar de Deus na sua vida. Ame a Deus, goze a Deus, desfrute da presença de Deus e seja transformado perpetuamente por Deus à imagem do Filho de Deus. Não é fácil. A vida cristã, muitas vezes, nós passamos por momentos em que parece que estamos tão afastados de Deus. Às vezes parece que conhecemos Deus intelectualmente, mas não temos aquela alegria, o nosso coração não aquece. Às vezes passamos por isso. Mas procure conhecer a Deus, procure o socorro da igreja, dos irmãos. Avive a sua fé e alegre-se em Deus, seja cheio do Espírito Santo, tendo alegria total no nosso Deus. Amém? Vamos orar então, nos colocamos em pé. Eu não vou fazer nenhum convite, até não é uma tradição nossa fazer convite, mas eu convido você aí no seu lugar, se de alguma maneira essa palavra confrontou, se de alguma maneira você se sente tocado por isso, que ore agora, clame a Deus pela sua misericórdia, clame a Deus pelo seu Espírito, pela presença de Deus na sua vida. Ele nos restaura e Ele nos promete a vida eterna quando há verdadeiro arrependimento. Vamos orar. Pai amado, nessa noite nós estamos diante de Ti, Te agradecendo pela palavra que foi falada, pela palavra que Tu nos dá, que nos ensina e que nós temos acesso aqui nessa noite, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós não andamos em amor, não andamos na luz, não andamos em sabedoria, que muitas vezes nós deixamos mais que o mundo nos oriente do que os Teus valores e a Tua palavra nos oriente. Nós nos arrependemos disso e pedimos a Tua misericórdia e o Teu perdão, Pai. Por favor, Senhor, transforma a nossa vida, torna-nos mais semelhantes a Ti, torna-nos mais semelhantes ao Teu Filho. Enche o nosso coração de um amor, Senhor. Produz um verdadeiro avivamento na nossa vida. Que venhamos a desejar Te conhecer. Que venhamos a desejar estar na Tua presença. Que venhamos a desejar a oração. Que venhamos a desejar os momentos de meditação na Tua palavra.
que venhamos desejar estar contigo, Senhor. Que tenhamos alegria nisso, e que essa seja a nossa alegria maior, e a nossa certeza, e a nossa confiança fundamental, Senhor. Porque sabemos que é assim, mas o fato de saber intelectualmente essa verdade muitas vezes não é o suficiente, não nos transforma, Pai. Por isso nós clamamos agora para que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um que está aqui nessa noite, trabalhe em nossas vidas. Que possamos todos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. E que cheios do Teu Espírito Santo possamos Te cultuar, como foi falado ontem, em espírito e em verdade, Senhor. Que Tu receba a nossa adoração e que com isso cada vez mais queremos a crescer no conhecimento, e crescendo no conhecimento possamos viver como filhos da luz e possamos assim sermos a imagem do Teu Filho e glorificar o Teu nome. Assim nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.